Presidente Felipe Guilherme com a palavra. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu não poderia deixar de falar sobre o que está acontecendo com a educação no estado do Rio Grande do Sul. É um absurdo aquilo que nós temos passado nos últimos meses, e principalmente agora nesse período de afunilamento, onde decisões jurídicas, embate jurídico, enfim... Quando possível, uma parte, vereador. Sim, vereadora Gladys. Enfim, toda essa insegurança jurídica que vem sendo causada por ambos os lados, e aí não dá para tirar a culpa de ninguém, né? Porque está se prejudicando somente quem? As crianças. O que nós estamos vendo no estado do Rio Grande do Sul é um absurdo tão grande e uma falta de critério tão grande que a gente fica praticamente sem palavras, vereadora Gladys. De tamanha a falta de capacidade e principalmente o momento que se chegou onde está todo mundo perdido. Está todo mundo perdido. Vamos começar com as bandeiras, vereadora Gladys. Vamos começar com as bandeiras. Nós estamos hoje em bandeira preta, com cogestão em alguns setores, com salvaguarda. Se nós tivéssemos sem a salvaguarda, nós teríamos 11 regiões do estado com bandeira laranja. Então a bandeira preta hoje ela é vermelha em alguns casos, poderia ser laranja em outros e ela é preta para outros casos. Olha o tumulto que está causado. Tudo por causa da salvaguarda e dessa indefinição da cogestão em alguns setores e outros não. Por que será que se judicializou tanto? Por que será que se judicializou tanto? Porque o governo do estado passa um mundo de incertezas para todo mundo. Um mundo de incertezas. Essa questão da retomada das aulas, ela seria facilmente solucionada e ontem foi dado o recado pela Justiça. Se nós estivéssemos em bandeira vermelha, que são o que os índices apontam agora, né, em várias regiões, inclusive, apontam para a bandeira laranja, estaria tudo resolvido. Não teria esse embate jurídico, essa indefinição absurda. Os índices de bandeira vermelha e bandeira laranja foram comprovados ontem em matérias de veículos sérios aqui no Rio Grande do Sul. Né? As pessoas não compreendem o impacto que isso está causando na vida das pessoas, principalmente na vida das crianças. O impacto educacional já é por mais que evidente. O trabalho que os professores estão tendo, muito maior na pandemia, muito maior. O vereador Lucas sabe muito bem o que está se passando, quem é professor, de ser professor hoje 24 horas, porque os alunos não deixam de abordar os professores, né? A preparação das aulas, enfim, tudo aquilo que está cercando esse momento não deixa de acontecer. Então, os professores estão tendo muito mais trabalho agora do que em períodos normais de sala de aula, né? O impacto psicológico nas crianças, gente, é um absurdo o que está acontecendo. É um absurdo. Conversem com pais, analisem as crianças, se coloquem no lugar de uma criança que na sexta-feira recebeu a notícia do seu pai que segunda-feira ele ia voltar para a aula, e aí ele passou todo o final de semana com aquela expectativa de estar na aula segunda-feira, e na segunda-feira ele acorda e o pai e a mãe dizem para ele, não, hoje tu não vai ter aula novamente. Quem é que explica isso para uma criança? Então esse debate, esse embate que está se criando, esse absurdo que está se fazendo no estado do Rio Grande do Sul, e aí é culpa de todo mundo, sim, tanto do Poder Judiciário, como desses sindicatos que entraram contra, e como do governo do estado, que não toma posição, porque é só transformar em bandeira vermelha, como os números apresentam, estaria tudo resolvido. Então é todo mundo culpado. E quem é que está sendo penalizado? As crianças e os professores. Quando possível, uma parte, vereador. Isso, as demissões que estão acontecendo nas escolas. Não vamos tapar o sol com a peneira aqui. Ou vocês acham que as crianças que não estão indo para aula hoje estão ficando aonde? Em casa sozinha? Algumas sim. E, infelizmente, algumas estão ficando em casa sozinhas. Algumas estão com mães crecheiras. E onde é que estão os protocolos de saúde para essas pessoas? Então, esse falso moralismo de que, vamos ficar... O que é isso, gente? Não existe mais questões psicológicas de se admitir isso. Não vamos tapar o sol com a peneira. Essas crianças estão em algum lugar.
ou estão em casa sozinha, ou alguém está cuidando delas, e não estão sendo cuidadas sozinhas. Estão lá em 7, 8, 9, 10 crianças sendo cuidadas por alguém, porque os pais precisam trabalhar. Então é isso que está acontecendo hoje. Eu espero, sinceramente, conversei com o deputado Búrigo agora há pouco, que tem lutado muito nessa questão. O governador acabou de convocar uma reunião com o deputado Búrigo e o presidente da Assembleia para tratar das medidas de distanciamento e do retorno das aulas. Eu espero, sinceramente, vereadora Gladys, já vou lhe conceder o seu à parte, que o governador tome uma posição firme nesse momento e cumpra e devolva a credibilidade às bandeiras, que hoje não existe mais credibilidade nenhuma. Seu à parte, vereadora Gladys. Vereador Felipe, parabéns pelo seu pronunciamento. E por trazer esse um outro assunto de muita relevância aqui na nossa cidade. O que ocorre? Se nós não essas bandeiras não funcionam, no meu entendimento não funcionam, tá? Porque se nós temos aí a comprovação de que já se poderia trocar a bandeira, por que o governo não troca a bandeira? O que está impedindo ele de trocar a bandeira? Ele deixou a congestão para o município, mas a lei não está permitindo. Então, o nosso prefeito fica de mãos atadas, né? Os pais estão querendo que... Alguns preferem que os filhos fiquem em casa. Mas a maioria quer que os filhos retornem às aulas. Eu fiz esses dias, gravei um vídeo, e aí eu coloquei... a gente ouve o que está acontecendo. Ou as crianças estão na rua, ou as crianças e adolescentes e jovens estão na casa de amigos que vão e vêm em vários grupos, né? E isso está prejudicando os pais. Por quê? Porque nós temos estatísticas aí que foram feitas em mais de 21 países de que o Covid ele não se transmite até os 16 anos. Não é transmissível. As crianças não transmitem o Covid. Elas não adquirem o Covid. A vacinação aos professores, sim. Isso, professores, todos os trabalhadores das escolas, isso é essencial. Agora, o governo não trocar a bandeira e dar o direito, então, porque o judiciário está cumprindo uma lei e prejudicando uma sociedade, é lamentável, é lamentável. E quando o senhor coloca que as crianças receberam a informação de que teriam a aula, eu tenho uma cunhada que ela é prof, e ontem eu conversei com ela, e ela me disse... Declaração do líder da bancada do PTB, senhor presidente. Eu tinha desmontado a minha sala de aula aqui da minha casa, porque eu iria voltar para a sala de aula. E agora tenho que remontar, porque já não vou mais voltar para a sala de aula. Então, que bagunça é essa? Que desorganização é essa? Eu já falei uma vez que quem manda nesse país é o judiciário. E dessa forma não precisamos mais eleger ninguém, nem presidente, nem governador, nem prefeito e muito menos vereador. Quem manda é o judiciário e, mais uma vez, isso está comprovado. É lamentável. Eu espero que o governador mude a bandeira, porque, de outra forma, não vai acontecer o volta às aulas. Muito obrigada, vereador Felipe. Permite uma parte, vereador? Muito obrigado, vereadora Gladys. E, na sequência, se precisar, eu vou pedir uma declaração de líder, tá, vereadora Gladys? Senhora como líder. Já lhe concedo, vereador Cador e vereador Denise. A gente fez até uma linha do tempo para apresentar, não sei se ficou legível, mas é um rápido resumo de tudo aquilo que a gente tem vivido nos últimos 12, 13, 14 meses no Brasil, né, e principalmente no Rio Grande do Sul, que começa lá em março de 2020, com as aulas presenciais sendo suspensas, né, e adotando restrições com relação à pandemia. Naquele momento ninguém sabia o que ia acontecer, como é que ia se comportar a pandemia, o que era a pandemia, ok? É uma situação lá de início, né? Em setembro o governo do estado publica cronograma para a volta às aulas presenciais, com turmas retornando entre setembro e novembro. Aí em novembro, decisão judicial, o governo cancela a volta às aulas. 22 de fevereiro, o governo do estado acata pedido dos prefeitos para manter as aulas presenciais, mesmo sob a bandeira preta.
Aí, 28 de fevereiro, por ação da Associação de Pais e Mães pela Democracia e CEPERS, a primeira vara Fazenda Pública de Porto Alegre suspende por liminar a reabertura das escolas públicas e privadas enquanto o Estado estivesse em bandeira preta. Aí que tá. 3 de março, o governo recorreu ao Tribunal de Justiça, mas um despacho do desembargador indeferiu o efeito suspensivo. 23 de abril, agora, o governo anuncia a liberação das retomadas das aulas. Dia 25, a petição questiona, né, o mesmo grupo aquele. 26 de abril pela manhã, o governo solicitou sua manifestação no Tribunal de Justiça. E aí, ontem à noite, né, o Ministério Público, na verdade, a Justiça não acolhe a tese do Ministério Público e nega o recurso do governo pela retomada das atividades. Então, esse imbróglio todo causado aí, como a vereadora Gladys falou, né, vereadora Gladys? Bandeira vermelha, se já tem índices, Vereador Felipe, em só uma várias regiões, questão... inclusive para a bandeira laranja. Uma declaração de líder, senhor Questão de presidente, ordem, ao então, MDB. declaração de líder bancada do MDB. Felipe permanece com a palavra, já está correndo o espaço da declaração de líder do MDB. Desculpa, vereador Felipe, mas precisava fazer essa correção. Não tem problema, senhor presidente. Então, tá mais do que evidente essa situação, tá mais do que evidente. E eu, inclusive, é óbvio que a gente defende a vacinação para professores e todo o corpo funcional das escolas, é óbvio isso. Né? Inclusive, a gente defende essa ação da Assembleia Legislativa junto ao STF para priorização dos professores na vacinação. Agora, se nem vacina mais da segunda dose chega para cidades, né? Essa bagunça que está o Ministério da Saúde, que não se antecipou lá no ano passado, quando vários países começaram a buscar a vacina e entrar na fila da vacinação, da compra da vacina, e aí é um problema de nação, né? Não é um problema das cidades, e aí acho que os vereadores que comentaram antes, a vereadora Denise e a vereadora Gladys, deixaram isso muito bem claro, não é um problema do município. Agora, não dá mais para ser refém, não dá mais para ser refém de bandeira que ninguém mais acredita. Quando possível, uma parte, vereador. O critério se perdeu, né? E faz tempo que se perdeu o critério. E agora mais ainda, né? Com os índices, aí tu cria um processo de cogestão, tu autoriza uma parte da cogestão, não autoriza outra, cria uma salvaguarda que acaba só prejudicando. Então, é uma bagunça generalizada e a insegurança jurídica para as escolas, para as pré-escolas, para os professores e principalmente para as crianças é o que menos tem se pensado de quem decide. Vereador Cadori, seu à parte. Não, primeiramente, a solução é a vacina. Tem que mudar a prioridade da ordem dos vacinados. Os professores devem estar em primeira linha, porque o colapso emocional e social que está causando, estamos sendo atingidos aqui no Rio Grande, é inexplicável. No dia a dia, eu convivo, eu tenho minha netinha de 3 aninhos, que também é um exemplo particular meu, que ela ansiosa e na expectativa de voltar às aulas. Então, eu tenho esse exemplo particular e eu imagino e convivo com outras pessoas, outras famílias, que as crianças ficam motivadas a voltarem às aulas. Envolve os pais, envolve os avós, envolve toda a família. Então, é um estresse emocional e que repercute na saúde das pessoas. E nós sabemos, como foi dito aqui, que as crianças convivem no dia a dia com outras crianças, com os familiares, com os vizinhos, no bairro, enfim. Então, os riscos em casa, com certeza, são maiores do que nas escolas, tanto privadas como particulares, tanto particulares como públicas. Então, eu defendo, sim, esse jogo de empurra entre o judiciário agindo dentro daquilo que acha que é a competência dele. O governo do Estado também tem que sentar nesse momento e ver a possibilidade de mudar a bandeira. Alguma coisa tem que ser feito. Alguma coisa tem que ser feito. É impossível nós continuarmos nesse estresse emocional envolvendo a família no seu âmago, no seu íntimo, que são as crianças, são as mães, são os avós, enfim, todo o contexto que envolve o relacionamento familiar. Então, é muito bem abordado, Felipe, e todos nós, vereadores, com certeza pensamos da mesma forma. Alguma solução tem que acontecer, ou seja, precisamos que a retomada das aulas presenciais aconteça o mais brevemente possível. É isso, obrigado pela parte. Obrigado, uma parte, vereador. E um pouquinho mais longe, né? Já pensando logo depois que tudo isso tiver
terminado, se Deus quiser, o quanto antes, o tamanho que vai ser a evasão escolar. Isso eu quero ver. O quanto vai ser o impacto da evasão escolar logo após todo esse processo que está se criando aí, que já está criado. A evasão escolar, nós não sabemos medir. Não sabemos medir o que isso vai representar. Vereadora Denise, seu à parte. Bom, vereador Felipe, eu vejo que o senhor traz vários elementos bem importantes para o debate, né? Essa questão de que o sistema de bandeiramento faliu, né? Acho que isso fica evidente. Até porque, desde o início, o governador ele inicia esse processo de bandeiramento e ele vai mudando as regras no decorrer do jogo. Então, ele vai mudando de acordo com, né, uma hora a bandeira laranja serve de um jeito, a vermelha serve de um jeito, uma hora a preta, e ele vai mudando, e isso faz com que a população também não compreenda, né, e agora ele ficou escravo das suas próprias regras que ele criou. Então, o judiciário está no papel dele, né, vai lá e ele vai julgar em cima das regras que o governador criou. Se ele criou, ele tem que respeitar. Teoricamente, é ele o chefe do executivo, é ele que tem as informações sobre a saúde do Estado. Então, se ele entende que dá para voltar às aulas, então os dados não condizem com uma bandeira preta. Mas se ele coloca a bandeira preta, então não tem como retornar às aulas. Então, ele realmente não está conseguindo gerenciar o Estado do Rio Grande do Sul. A gente precisa parar esse sistema de bandeiramento e rever, então, as regras. Rever todas as condições. Porque da forma como está comprovado de que já não funciona mais, né? Já não funciona mais, e isso é um problema. E aí eu também me questiono por que alguns estados no Brasil já se começou a vacinação de professores. Nós pegamos São Paulo, Espírito Santo, a gente já tem alguns iniciando as vacinações, e nós estamos começando o grupo 6, que é o grupo maior, que são das morbidades, que são as pessoas que têm, né, doenças, e que aí vai ser o grupo maior, e depois vai vir os professores. Nesse ritmo, quando realmente a gente vai conseguir, ainda mais com esses atrasos de vacinação. Então, é algo bem grave e bem preocupante. Obrigada, vereador. Obrigado, vereadora Denise. E é isso mesmo, né? Hoje está na mão do governador. Não tem mais. Agora, tudo que precisava ser feito, né, de justiça, judiciário, todos os envolvimentos já foram feitos. Ontem foi dado praticamente o fim, né? E eu concordo com a senhora, vários estados já começaram a vacinação dos professores e do corpo técnico das escolas, né? Então, o estado do Rio Grande do Sul que explique. Vereador Fiuza, é isso? Obrigado, eu pedi depois. Eu também pedi. Obrigado, vereador Felipe. Na verdade, para me somar diante desse contexto que a Vossa Excelência traz, nós sabemos a dificuldade extrema que os nossos educadores, professores e todo o corpo técnico da educação para enfrentar esta situação de pandemia. Mas também fazendo uma análise e uma reflexão também a todos que nos ouvem e nos acompanham pelas redes sociais e aqui também no plenário, nós somos a favor, sim, da vacina. E nós sabemos que para o planejamento da vacinação não depende apenas do Estado e dos municípios. Depende do governo federal enviar as arremessas de vacinas recebendo das fabricantes. Mas também isso não pode ser um critério utilizado por alguns educadores que, para que haja o retorno das aulas com segurança, os professores e todo o corpo técnico educacional tenham sido vacinados. Vamos ver e vamos fazer uma reflexão. Quanto tempo todos aqueles que estavam à frente da pandemia, que estão até agora na saúde, ficaram fazendo um trabalho de excelência, com toda dificuldade, e não tinha vacina? Então, nós temos que ter esta crítica construtiva. Nós não podemos estabelecer critérios por conta de que as aulas vão retornar apenas com a vacinação. Sou a favor da vacinação de todos, porque então vamos fazer aqui uma suposição. E a segurança pública não precisa ser prioridade? Aqueles que estão fazendo o transporte público, que diariamente trafegam com centenas e centenas de usuários no transporte público, os cobradores, os motoristas, não seria também prioridade? Claro que sim, pessoal. Todos são prioridades, mas isso não pode ser estabelecido como critério.
nós precisamos entender que as crianças fora da escola, principalmente das séries iniciais, vereador Felipe, é uma situação muito difícil para não apenas os pais, mas principalmente para as crianças, porque a gente sabe que a educação, principalmente nas séries iniciais, é uma situação de demonstração e também de prioridade da educação para o presente e para o futuro da nossa sociedade. Muito obrigado e parabéns. Obrigado, vereador Fiuza. Desculpa, vereador Moleque, vereadora Estela, não vai sobrar tempo, infelizmente. Mas eu quero fechar dizendo o seguinte: está nas mãos do governador. E eu espero sinceramente que nessa reunião de agora, às 9h30, ele anuncie algo definitivo para o deputado Burgo, que é o presidente da Comissão de Educação da Assembleia, e para o presidente da Assembleia, o deputado Gabriel Souza, que estão brigando e muito pelo retorno das aulas e pela vacinação dos professores. Então, sinceramente, as bandeiras, não existe mais critério e ninguém mais acredita nas bandeiras. Obrigado, senhor presidente. Em declaração.